Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. O Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados quis dedicar o mês de março não aos burros, mas ao direito comercial. E temos o privilégio de contar com o Sr. Professor Dr. Pedro Maia, ilustre professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, para falar de um tema efetivamente extremamente interessante. A desconsideração, não com o Sr. Professor, mas efetivamente, das sociedades comerciais, se interessa efetivamente ou não, e interessa a quê e interessa a quem. Efetivamente, acho que todos nós já nos debatemos com sociedades que mascaram pessoas, efetivamente, por praticar uma ou outra malfeitoria, e já nos debatemos e já nos interrogamos como procurar ultrapassar essa materialidade. Mas, ultrapassando essa materialidade, não estaremos a pôr em causa, efetivamente, a razão da personalidade jurídica das sociedades, não estaremos a pôr em causa, efetivamente, a certeza e a segurança no direito. Não sei, mas espero que o Sr. Professor Dr. Pedro Maia me elucide destas e de outras questões. Faça o favor de o escutar com a atenção merecida. Pode, Sr. Presidente. Não sei se o microfone está ligado, parece-me que não. Eu desconsiderei a tecnologia. Eu devo fazer alguma coisa para... Sim, eu diria que é a solução. Acho que é aí atrás. Não sei como. Acho que é aí atrás. Não é aí no pedaço. Sim, quando acende uma luz vermelha. Pronto. É isso mesmo. Exato. Obrigado, Sr. Amaro. Boa tarde a todos, penso que agora já estou com amplificação. Eu começo naturalmente com um agradecimento, não só ao meu querido amigo, agora presidente, Dr. Jacó, meu querido amigo e colega, pelo convite muito honroso que me dirigiu. Vejo várias pessoas, também amigas e conhecidas na assistência. É sempre bom ter amigos por perto nestes momentos difíceis, como é este, em que venho falar sobre uma matéria tão complexa e, portanto, obrigado pela vossa presença. Eu venho falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica e venho propor-vos, digamos assim, um voo alto sobre a matéria, essencialmente um voo alto sobre a matéria. E começo por fazer uma espécie de declaração de interesses, assim à partida, que é: eu não faço parte da associação dos amigos da desconsideração da personalidade jurídica. Neste sentido, eu não sou um acérrimo, entusiasta, fervoroso defensor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos em que vou dizer e pelas razões que vou dizer. Com isto, eu não faço nenhuma crítica, sequer implícita, à vasta e muito autorizada doutrina que defende a desconsideração da personalidade jurídica. Mas preocupa-me, verdadeiramente, um certo ambiente que se está a criar. E o ambiente que se está a criar consiste, e o perigo desse ambiente consiste em, eu entender, numa espécie de generalização, numa espécie de princípio geral de desconsideração da personalidade jurídica, com critérios que, se virmos cada autor, eles são precisos e rigorosos, mas nos diferentes autores e nas diferentes decisões da jurisprudência, eles não são idênticos. E, portanto, nós podemos estar a criar um puzzle em que, com um critério de A, ou ao invés com o critério de B, ou ao invés com o critério de C, com critérios, eu diria, pontuais, umas vezes de uns, outras vezes de outros, nós temos uma panóplia de casos de desconsideração da personalidade jurídica que, no conjunto, tornam a situação sistematicamente, eu diria, insustentável e indesejável. E, portanto, eu tenho esta declaração de princípio, sou porventura a pessoa errada para falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica, porque eu não sou, digamos assim, um fervoroso defensor. De que é que nós estamos a falar? Quando se fala de desconsideração da personalidade jurídica, de que é que estamos a falar? A generalidade da doutrina, a jurisprudência também já vai dizendo isto, encontra dois blocos: a desconsideração da personalidade jurídica para
imputação e a desconsideração da personalidade jurídica para efeitos de responsabilidade. Quando estamos a falar de casos de imputação, o que estamos a fazer é um ato, um conhecimento ou uma circunstância de uma pessoa singular sócia de uma sociedade ou de um sócio da sociedade ser imputada à sociedade ou vice-versa. Quando estamos a falar de responsabilidade, do que estamos a falar é de um sócio, que é uma pessoa distinta da sociedade e que não seria responsável por uma determinada dívida social ao abrigo do regime societário, porque se trata de uma sociedade por cotas ou anónima, o ser fruto da tal desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Primeira nota, para alguma doutrina, a desconsideração da personalidade jurídica em caso de responsabilidade é apenas isto, é um sentido de dívidas da sociedade poderem ser exigido o seu pagamento ao sócio por desconsideração da personalidade jurídica, mas para outros autores, e já agora para alguma jurisprudência, porque já há decisões nesse sentido, a desconsideração pode ser ao invés, isto é, de a sociedade responder por dívidas de um sócio seu. Portanto, uma desconsideração às avessas. Primeira nota que eu queria deixar aqui é que, se lermos a generalidade dos trabalhos escritos sobre a matéria, o que nós vamos encontrar é a desconsideração da personalidade jurídica e uma chaveta aberta de imputação, caso de imputação, caso de responsabilidade. O que naturalmente induz que estamos em duas espécies do mesmo género, que estamos a falar de dois subconjuntos que têm em comum algo que os faz pertencer a um conjunto só maior. Mas, na verdade, eu queria deixar isto para mim sublinhado, entre aquilo que é uma desconsideração da personalidade jurídica dita de imputação e a desconsideração da personalidade jurídica dita de responsabilidade, há uma diferença radical. Não são duas espécies do mesmo género, são, em meu entender, coisas essencialmente diferentes. Porquê? Porque os casos de imputação são casos em que verdadeiramente eu estou a fazer uma ficção. Eu estou a admitir que aquele facto que foi conhecido da sociedade então é conhecido do sócio, ou que aquele facto praticado pelo sócio então é imputável à sociedade. Eu estou a ficcionar que aquilo que A sabe, ou que A fez, ou que A conheceu, é como se fosse feito, conhecido por delimitada, que é a sociedade de que é sócio. Ao invés, nos casos de responsabilidade, eu não estou a fazer ficção nenhuma. Eu estou a fazer o mais real que há, que é aumentar o universo da esfera de garantia patrimonial de um crédito, de um crédito. E, portanto, o que eu estou a fazer não é uma ficção, é a máxima realidade, é oferecer mais património, ou oferecer outro património. Segunda diferença, os casos de imputação, eles são verdadeiramente instrumentais. Eles são um caminho para, eles nunca são um fim da linha. Quando se desconsidera para efeitos de imputação, o que estamos a fazer é um caminho para, a seguir, se demonstrar que uma relação cambiária, por exemplo, há má-fé de alguém porque o conhecimento da sociedade é imputável àquele sujeito e, portanto, ele está de má-fé porque é conhecido, ou por um conhecimento qualquer, para efeitos de um exercício de uma preferência, isto ou aquilo, e, portanto, o que estamos a fazer é, para efeito da aplicação de um qualquer regime, relativamente ao qual se requer ou se exige, ou se tem como pressuposto, o conhecimento de um facto, ou a prática de um ato, etc., se fazer uma ficção ou uma imputação de conhecimento. Neste caso, a desconsideração da personalidade jurídica não é o fim da linha, é um caminho para, é algo de que nos servimos para depois aplicar um determinado regime legal, já ao caso concreto, sem nenhum no caso da responsabilidade, não é manifestamente assim. No caso da desconsideração para efeitos de responsabilidade, a desconsideração é o fim da linha. A desconsideração é o que se pretende, é dizer-se
o devedor, quem é responsável pelo pagamento da dívida, não é apenas o património de A, é também o património de B ou também o património de C. E, portanto, nós temos uma diferença essencial, digamos assim, na atuação, na forma como este operador surge de uma forma e de outra. Nos casos de imputação, em rigor, apesar de eles serem muitas vezes apresentados como desconsideração da personalidade jurídica, eu diria que, com a mesma solução, relativamente à qual eu não tenho nenhuma discordância, nós chegamos sem desconsideração da personalidade jurídica. Isto é, e agora vou dar exemplos, quando nós dizemos que se uma sociedade transmite a sua empresa e depois disso fica obrigada a não concorrer, não apenas a sociedade, que é o titular do estabelecimento e o transmitente, mas também o seu sócio, em rigor, o que eu estou a fazer não é uma desconsideração da personalidade jurídica, o que eu estou a fazer é definir o âmbito subjetivo daquela obrigação de não concorrência, que nos termos da lei e nos termos do entendimento da doutrina, abrange não só a sociedade, mas também os seus sócios. Ou não abrange só o vendedor, mas abrange também o seu cônjuge. Eu, quando estou a dizer que o cônjuge também está abrangido, eu não estou a desconsiderar a personalidade jurídica do vendedor. Eu estou a dizer que o âmbito subjetivo daquela obrigação é um âmbito que não se cinge ao titular transmitente do estabelecimento, mas há um círculo de sujeitos que estão à volta dele, que nós não precisamos desconsiderar nenhuma personalidade jurídica para lá chegar. Ou quando, por exemplo, eu discuto discussões que não vale a pena tomar aqui a parte, quando eu, por exemplo, discuto se há ou não há direito de preferência do senhorio numa sessão de posição de arrendatário, quando, em vez de existir um trespasse em sentido formal, existe uma fusão de uma sociedade, ou a transmissão das participações sociais, etc. O que eu estou a discutir é uma interpretação da lei, saber se, no âmbito daquela norma e no direito de preferência que lá se prescreve, se estão apenas uns negócios ou se estão aqueles negócios e outros negócios. Eu, em rigor, não preciso de desconsiderar a personalidade jurídica para este efeito e, portanto, eu diria que, em rigor, não é por isto que nós discutimos a desconsideração da personalidade jurídica. Mais uma nota, é muito comum, e eu tenho aqui uma questão de fundo relativamente à abordagem desta matéria, é muito comum que a abordagem de vários autores e também de alguma jurisprudência seja correr o ordenamento jurídico procurando o que são chamadas soluções desconsiderantes, mostrar que a norma do artigo 270F, que prevê a responsabilidade do sócio único da sociedade por cotas em certas circunstâncias, é uma solução desconsiderante. Depois invocar o artigo 84 e dizer há aqui outra solução desconsiderante. Depois invocar na relação do grupo a responsabilidade do 501, há aqui outra solução desconsiderante. E com base nestas soluções desconsiderantes, criar-se uma espécie de princípio geral, comum, de desconsideração da personalidade jurídica. Quando nós fazemos este percurso, o que temos é que, e isto é uma questão que é de metodologia, é que a partir do momento em que nós identificamos muitos casos, daqui inferimos uma espécie de princípio ou de regras gerais para a desconsideração da personalidade jurídica e depois de termos feito esta inferência, nós retornamos à realidade com desconsiderações de personalidade jurídica. Em meu entender, acompanhado, obviamente, por outros autores, mas a posição é minoritária, onde há lei, não há desconsideração da personalidade jurídica. O operador da desconsideração da personalidade jurídica é um operador, em meu entender, por essência, por definição, à margem da lei. Se o legislador diz, no artigo 270F, que o sócio único pode ser responsável por dívidas da sociedade em certas circunstâncias, o legislador não está a desconsiderar a personalidade jurídica. Está a fixar o regime da responsabilidade do sócio único das sociedades por cotas unipessoais. Quando o legislador diz que uma sociedade que tem uma relação de domínio total esteja sujeita, portanto, à aplicação do artigo 501, é responsável limitadamente pelas dívidas da sua dominada, o legislador não está a desconsiderar a personalidade jurídica. Está a dizer que esse é o regime da relação dos grupos. Assim como quando, e aliás é o padrão do regime, quando se faz um contrato de subordinação,
A sociedade diretora é responsável pelas dívidas da sociedade subordinada. Está a desconsiderar a personalidade jurídica? Não. É o regime dos contratos de subordinação. É o regime legal. E o regime legal, em meu entender, por definição, não é desconsideração da personalidade jurídica. Por definição, é aplicação de um regime. E quanto a isso, eu não tenho, em meu entender, dúvidas. Mas o que significa que, em meu entender, a desconsideração da personalidade jurídica fica realmente para casos pontuais. E vou dar aqui mais um passo. Se nós lermos a generalidade dos autores, hoje, na linha da doutrina alemã, esta é uma matéria muito influenciada pela doutrina alemã, apresenta-se um conjunto de chamados grupos de casos. E quando nós vemos os grupos de casos, a subcapitalização material, a mistura de patrimónios, quando nós vemos estes grupos de casos, vemos uma exposição que nos sugere que dali nós podemos inferir um princípio. Ora, e é bom que tenhamos isto presente, a razão pela qual a doutrina alemã e a jurisprudência alemã apresentam e falam de grupos de casos é justamente porque não é suscetível de uma generalização e não é suscetível de uma principiologia. É uma maneira de evidenciar casos soltos que nós podemos agrupar na medida em que eles sejam idênticos entre si, mas que não podem deixar de ser considerados sempre assim, isoladamente, individualmente. E, portanto, eu tenho na minha abordagem, na minha análise desta matéria, este ponto de partida. Vamos, então, às sociedades e aos casos de desconsideração para efeitos de responsabilidade. E sobre isto eu quero fazer um pequeno introito, se me permitem, que é a matéria do risco, e que eu gostava de deixar muito claro, porque quando nós analisamos esta matéria da limitação da responsabilidade dos sócios, pelas dívidas da sociedade, eu não estou certo de que nós estejamos sempre certos. E sempre certos, digamos assim, quase na teoria económica disto. Há sociedades de responsabilidade limitada. E nós dizemos, atualmente, escrevemos isso, que estas sociedades limitam o risco. Isto dito assim, é mentira. As sociedades de responsabilidade não limitam o risco, elas transferem o risco. Não há nenhuma magia de que se limite o risco. O risco de o barco afundar, de o comboio descarrilar, de se produzir um bem qualquer e não haver mercado para ele, etc. Esse risco está lá, não é o facto de haver uma sociedade de cotas, uma sociedade anónima, que extingue esse risco. O que pode acontecer, e é isso que as sociedades por cotas fazem e as sociedades anónimas fazem, é transferir o risco. Porquê? Porque na medida em que os sócios não vão ser responsabilizados pelas dívidas sociais, o risco do exercício da empresa transfere-se dos sócios para os credores. A medida em que se dá esta transferência é uma medida que obviamente depende do caso concreto, depende da dimensão da empresa, do capital social, das necessidades da empresa, etc. Mas a medida em concreto é algo sobre o que o legislador se pode pronunciar e já se pronunciou muitas vezes. Quando o legislador estabelece, por exemplo, um capital social mínimo para determinados tipos societários ou para determinadas atividades empresariais, para o exercício de uma atividade bancária, para o exercício de uma atividade financeira em geral, ou de uma seguradora, etc. O que o legislador está a dizer é, olha, os senhores que são os sócios têm de arriscar pelo menos isto, que é o que tem que cá pôr, pelo menos. O resto, transferem. Mas não transferem mais do que isto. Quando no direito bancário se fixam rácios de capital e os chamados quartier-one, etc., o que o legislador está a dizer, olha, é, vocês têm de arriscar pelo menos 10% do balanço do banco. E, portanto, não pode ser só 5% ou só 4% ou só 1%. E, portanto, o legislador interfere nisso para dizer há aqui uma medida máxima de transferência de risco. Ou uma percentagem, ou há aqui um valor mínimo de risco que os senhores têm que assumir. Isto
isto já foi um raciocínio subjacente à generalidade dos legisladores, que para alguém limitar o seu risco, isto é, para alguém transferir para outro o seu risco, tinha sempre que assumir uma dose mínima de risco, aquela espécie de dose diária recomendada que vem na informação dos bens alimentares. Vou dizer, há aqui uma dose de risco recomendada, e numa sociedade por cotas já foram diferentes valores, 5.000 euros, qualquer coisa assim. Numa sociedade anónima há aqui uma dose de risco recomendada, que são 50.000 euros. E os legisladores têm estado a mudar de ideias. Nós sabemos isso. Hoje constitui-se uma sociedade por cotas com 1 euro. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer uma coisa muito simples. O legislador passou a permitir que os sócios, numa lógica de mercado, transfiram integralmente o risco de exercício da empresa para os credores. Eu não estou a dizer que é certo, não estou a dizer que é errado, não estou a dizer nada disso, não estou a fazer nenhum juízo sobre isso. Estou a dizer apenas que é um facto, é uma constatação, que se uma sociedade pode ser constituída nestas circunstâncias e se não há nenhuma relação depois com a dimensão da atividade, etc., o que o legislador disse foi: transfiram à vossa mercê o risco para credores. É uma lógica de mercado. E, portanto, dir-se-ia, desde que os credores saibam e desde que os credores queiram, pois é vida. Depois logo se verá o que é que acontece. Tudo tem vantagens e inconvenientes, e nós sabemos que o que está subjacente a isto, este é um caminho que se começou a desenhar há 400 anos, o que está subjacente a isto é favorecer o empreendedorismo, favorecer a empresa, porque como nós somos todos avessos ao risco, como nós todos temos receio de perder, quanto mais certos estivermos de que não vamos perder, mais dispostos estamos para arriscar. No fundo, é a razão pela qual jogamos no Euromilhões 1 ou 2 euros, porque sabemos que perdemos só aquilo, não perdemos mais do que aquilo. E, portanto, o legislador, quando faz isto, faz uma opção que é uma opção que é dele e que, em meu entender, nós não podemos ignorar e que é uma opção ímpar. E queria chamar a atenção para um segundo aspecto, que é a limitação da responsabilidade dos sócios, isto que estamos a falar, esta transferência do risco, parece, e é muitas vezes dito assim, e é muitas vezes visto assim, como sendo um puro benefício para o sócio e uma pura desvantagem para o credor social. Porquê? Porque ele não vai poder lançar mão de todo o património do sócio e vai ficar confinado ao património da sociedade. Isto é, em parte, verdade. Mas na medida em que só é verdade, em parte, isto é, em parte, falso. E é em parte falso porquê? Porque os credores sociais, na verdade, têm uma desvantagem, porque ficam confinados àquele património, mas também têm uma vantagem, porque aquele património da sociedade é um património só para eles. É um património que fica à margem ou fica a coberto do risco, dos devaneios, das vicissitudes, das vidas pessoais dos sócios. Os credores dos sócios não podem agredir aquele património. Portanto, se eu tivesse 1 milhão de euros e o colocasse dentro de uma sociedade, o que acontecia é que os meus credores, a partir desse dia, deixavam de ter acesso àquele 1 milhão de euros. Passavam a ter acesso a um bem que agora estava no meu património, que era a participação social, etc. Mas materialmente eles passaram a ser credores de segunda linha. Porque o valor da minha participação é um reflexo da situação patrimonial da sociedade. E sobre esta, os credores sociais são credores primários, porque ao meu património só vai chegar a diferença, digamos assim, em caso de liquidação. E, portanto, a limitação da responsabilidade não é uma pura desvantagem para os credores sociais. A limitação da responsabilidade dos sociedades por cotas, dos sociedades anónimas, operam algo que, para os credores sociais, é ordenador, que é saberem que há um património, que é só aquilo,
mas que fica sujeito a determinado risco, que é um risco profissional, empresarial. Não é o risco de lhe apetecer oferecer tudo que tinha, o risco de deu ao amigo, deu à amiga, deu ao vizinho, fez isto, fez aquilo. Esse risco deixou de correr, porque passou a estar adstrito àquela atividade. E, portanto, eu não consigo olhar para a limitação da responsabilidade como algo que é bom, é muito mau para os credores sociais. E, ponto. Não, isto é bom e é mau. Tem as duas perspectivas. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque eu não sou capaz de acompanhar o raciocínio muito comum de que sempre que nós estamos a desconsiderar a personalidade jurídica para responsabilizar o sócio, para responsabilizar o seu património e o oferecer aos credores sociais, nós estamos a ser justos, porque coitadinhos dos credores sociais. Porque eu não sou capaz de ignorar que os sócios também têm credores e também podem ter credores, que também são filhos de Deus, a quem não é dada a possibilidade de agredir o património da sociedade concomitantemente. Isto é, os credores da sociedade podem ou puderam servir de património social. Se por acaso algo aconteceu de errado e não for suficiente, eles vão ter eventualmente a possibilidade de irem ao património do sócio, e o inverso. O inverso não. Para a generalidade da doutrina, o inverso não. E, portanto, em meu entender, os fenómenos da desconsideração da personalidade jurídica, o equilíbrio da desconsideração da personalidade jurídica para efeito de responsabilidade, tem de ponderar o equilíbrio do sistema, que é, há credores que estão do lado de fora, que são os credores do sócio, que ficaram confinados a um determinado património, porque há valores patrimoniais que seriam do sócio pessoalmente e que estão dentro da sociedade, ou estiveram dentro da sociedade, e que agora vão ficar no pior dos mundos, que é a sua garantia patrimonial é partilhada com os credores da sociedade, mas os credores da sociedade não partilham, nem partilhavam, nem vão partilhar o património da sociedade como garante dos credores pessoais. E, portanto, eu tenho sempre isto por em mente. E vamos agora aos chamados grupos de casos. Vamos à chamada descapitalização provocada. E eu gostava de chamar a atenção para, a respeito de vários aspectos destes que vamos falar. Existe uma discussão na doutrina que, lendo assim para trás e para a frente, parece que estamos a discutir coisas exóticas e teóricas e tal. Isto é o mais cozinho que há, porque no fim do dia o que se está a discutir aqui em termos teóricos tem um reflexo, um impacto prático descomunal. E vamos à primeira matéria. Descapitalização provocada. Temos uma sociedade e os seus gerentes, ou os seus sócios gerentes, os seus sócios controladores, provocaram a descapitalização da sociedade. Vamos imaginar que começaram a ver aquilo andar para trás, ou andar para baixo, ou andar pelos ares, não sei qual será a melhor referência física, ou no espaço, e passaram o negócio ou para o lado, ou para cima, começaram a desviar. E diz, bom, descapitalização provocada. Vamos admitir que descapitalizaram, vamos admitir que isto aconteceu mesmo, e agora temos admitido que vai acontecer alguma coisa. Há dois caminhos, e são dois caminhos essencialmente diferentes. Eu queria chamar a atenção para isto. Há um caminho que é a chamada responsabilidade interna. O caminho da responsabilidade interna qual é? Pois muito bem, os senhores gerentes, os senhores administradores, ou alguém, um sócio administrador de facto, de direito, mas de facto, determinou a sociedade à prática destes atos e agora, ao abrigo do regime próprio da responsabilidade dos gerentes, ou dos administradores, ou dos sócios, vai ser responsável. E vai ser responsável perante a sociedade. Responsabilidade interna. E, portanto, se causou à sociedade um dano de 10, vai ter que pôr na sociedade 10.
E isto com os passos todos, os ingredientes todos desse prato, desse cozinhado, que é a responsabilidade. Vai ser preciso culpa, vai ser preciso dano e vai ser preciso nexo. Mas há quem entenda, esta é a posição da doutrina, há quem entenda que não, a responsabilidade não é interna, a responsabilidade é externa. O que é que quer dizer responsabilidade externa? Quer dizer que os credores da sociedade, na insuficiência do património da sociedade para o pagamento das suas dívidas, sejam elas quais forem, seja lá qual for o montante das suas dívidas, vão poder demandar os sócios. Nós estamos a perceber o colosso da diferença entre uma coisa e outra. É que se seguirmos o caminho da responsabilidade externa, ponto 1, não há limite. Nós não estamos a falar de responde pela medida do dano que causou. Estamos a dizer passou a ser ilimitadamente, passou a ser responsável com o seu património, porque há desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, a dívida da sociedade é como se fosse uma dívida do sócio. Não tem que haver nexo entre um determinado dano causado pela conduta do agente e, portanto, a única coisa que eu tenho que provar é o facto em si mesmo de o sócio ter feito a tal, ter conduzido, o gerente ter conduzido a tal descapitalização da sociedade. Nós estamos a perceber o mundo de diferença disto. É um mundo colossal. Eu confesso que tenho muita dificuldade em aceitar a segunda via, porque eu não concebo em geral, já vamos ver que há aqui uma situação que é específica, mas eu não concebo em geral que porque o sócio teve um comportamento indevido, o credor da sociedade vai ficar numa situação melhor ou muitíssimo melhor do que aquela em que estaria se tivesse agido conforme com a lei, com aquilo que era uma conduta esperada. Portanto, a sociedade não tinha para pagar, não teria para pagar, mas porque o sócio interrompeu ou desviou um negócio ou 2 negócios e com isso até prejudicou a sociedade em 50, ele vai ficar responsável por 1 milhão. E o credor que nunca iria receber esse milhão vai passar a poder receber esse milhão e vai receber esse milhão porque desconsidera essa personalidade. Primeira questão. Mas não é só esta questão. É que quando eu tenho responsabilidade interna, eu tenho intrinsecamente salvaguardado uma espécie de par condicio creditório. Porquê? Porque se um credor, até numa ação subrogatória, exige a um sócio ou a um gerente que indemniza a sociedade pelo dano que lhe causou, o valor dessa indemnização vai entrar no património da sociedade. E depois, estando no património da sociedade, é um sol que nascerá e nascerá para todos. Se ao invés eu tiver direitos de ação externa, então vai poder acontecer que o credor demande um sócio e tenha êxito, e que o credor 2 demanda o sócio noutra ação e não tenha êxito, porque não foi a sociedade que demandou, é uma responsabilidade externa e é uma responsabilidade diretamente perante aquele credor, e portanto isto vai poder acontecer. Razão pela qual, julgo eu, estas e outras razões, a doutrina alemã sustenta responsabilidade interna. O sócio acerta contas com a sociedade e depois a sociedade, ressarcida dos danos que tiver tido, vai ser justa com os credores e, portanto, o que houver de vantagem para a sociedade haverá de vantagem para todos. Isto tem, como se percebe, um grande alcance. Chama a atenção que não tomo como evidente, estou muito longe de tomar como evidente, que os casos ditos de
desvio de negócio, de passagem deste negócio daqui para ali, e portanto de uma certa interrupção, os sócios veem as coisas muito mal paradas e constituem outra sociedade que passa a elaborar ou exercer a minha atividade, eu estou longe de entender que é direto a consequência de uma desconsideração da personalidade jurídica ou de uma responsabilidade qualquer que ela seja. E quero dizer isto sabendo que, obviamente, uma conduta destas pode ser uma conduta feia e uma conduta ilícita, sancionável. Mas, num plano de hoje, existe uma ideia de as empresas poderem salvar-se, de os empresários poderem enganar-se e errar hoje, aqui, e iniciarem outra atividade ali. E, portanto, não é certo a ideia de que, em meu entender, que se alguém vê um barco a afundar-se, o que tem que fazer, porque isso é que é honrado, é afundar-se com o barco. E pode haver casos, e eu admito que haja casos, em que um empresário razoável compreenda que para salvar uma atividade e para salvar um exercício, ou para que aquilo possa continuar a existir, para aquilo não se interromper em definitivo, pode ser imprescindível iniciar fora, reiniciar fora. E, portanto, eu só estou a dizer que, não quero obviamente com isto dizer que tudo isso vale, ou tudo isso está bem, estou apenas a dizer que não é necessariamente errado, não é necessariamente suscetível de sanção. Grande diferença, para haver responsabilidade, terceira grande diferença, para haver responsabilidade interna, para esse caminho vai ser preciso mostrar culpa, dolo, para uma responsabilidade via desconsideração da personalidade jurídica, não vai ser preciso mostrar isso. E, portanto, temos aí grandes diferenças. Segundo grupo de casos, a chamada subcapitalização material. Mas, tal como é apresentada por alguma doutrina, em meu entender, quero dizer isto com todas as ressalvas, para que não tomem como certo e errado, é a minha opinião, não é aceitável. Neste sentido, dizer-se que há lugar à desconsideração da personalidade jurídica quando os sócios não dotam a sociedade de capitais suficientes para o exercício da sua atividade, nem estão capazes ou disponíveis para emprestar o suficiente, que isto conduz à sua capitalização manifesta, material, teria uma consequência muito simples. Em todos os bancos, todos os acionistas teriam responsabilidade limitada, porque não há um banco que exista, que viva, a não ser contando com o financiamento dos depositantes. Não há um que tenha capitais próprios suficientes para exercer a sua atividade. Eles carecem de capitais que são alheios, que são desde logo o valor dos depósitos. Sem isso, não há. E, portanto, nós estamos a falar de os sócios terem lá 8%, 6%, 5%. É manifesto. A desproporção é manifesta. E não tem lá, nem estão disponíveis a emprestar, vamos imaginar, os acionistas do BCP, que têm um balanço de cerca de 80 mil milhões de euros, não estão disponíveis para emprestar ao BCP 80 mil milhões de euros para suprir a ausência de depósitos. Não estão disponíveis, nem têm capacidade, etc. E, portanto, eu penso que ninguém diz que há aqui uma subcapitalização material manifesta. E, confesso, a doutrina portuguesa tem estado a discutir isto, mas eu diria que hoje é muito clara a opção do legislador. Desde logo, até por uma onda moderna, que são as startups, que existem e que vivem de alguém confiar que aquilo vai correr bem e estar disposto a dar crédito. Porque os sócios, o que têm é uma bela ideia, o que têm é uma bela tecnologia, uma coisa qualquer, ou um know-how qualquer, mas dinheirinho, coisas que
que se possam depois executar para pagar credores. Eles dizem, não tem nada. Não tem nada. Algumas das grandes tecnológicas do mundo surgiram com zero investimento dos acionistas. Zero. Ou praticamente zero. Fizeram crowdfunding, uma coisa qualquer. Tragam-nos fundos. E, portanto, eu não tenho, em meu entender, não há nenhuma razão para, porque uma sociedade está subcapitalizada manifestamente, e manifestamente estão muitas subcapitalizadas, e é assumido, está nos projetos económicos, portanto, está lá nos business plans, já está dito, precisamos de encontrar financiador, não? Que isto seja razão para desconsiderar a personalidade jurídica. Terceiro tipo de casos, confusão de patrimónios. E na confusão de patrimónios, salvo o devido respeito, vai uma grande confusão. E dou um exemplo, aliás, já o vou mencionar a seguir, um acórdão da relação de Lisboa que foi revisto pelo Supremo Tribunal de Justiça recente, em 2017 e 2018, em que o Tribunal entendeu dois sócios casados, uma sociedade, e tudo bem. E este é o momento 1, capítulo 1. Capítulo 2, na mesma, dois sócios, já não casados, divorciados, tudo mal. E, no entretanto, um dos sócios, umas transferências da conta da sociedade para a sua conta, para fazer pagamento, para a sua conta diretamente ou para fazer pagamentos a terceiros de despesas suas. E o Tribunal da Relação entendeu confusão de patrimónios. Isto não é confusão de patrimónios. Isto é, obviamente, ato ilícito, pois se o gerente está a servir do património da sociedade para pagar despesas suas, isto é ato ilícito. Os senhores penalistas até são capazes de pôr um carimbozinho lá do Código Penal em cima, mas eu não deixo isso. Isso é ato ilícito, seguramente. E o que está aqui em causa é o gerente que fez isto deve à sociedade. É muito simples. Ele tirou de lá 100. Ele deve 100 à sociedade. Não há confusão de patrimónios. A hipótese da confusão de patrimónios, ou aquela que releva e que releva, são aqueles casos em que não se consegue identificar qual é o património da sociedade. Porque os sócios, pura e simplesmente, porque não têm registros contabilísticos, porque não têm acervo documental nenhum, não são capazes de mostrar a ninguém que este copo é da sociedade ou este copo é do sócio, o computador é da sociedade ou o computador é do sócio. Não há registros, não há contabilidade, não há nada. Portanto, numa situação em que não se consegue identificar qual é daquilo o que é património da sociedade e daquilo o que é património dos sócios, esta confusão tem uma consequência quase material e inevitável, que é, pois, está tudo junto, essa amálgama vai ter repercussões depois na responsabilidade. Mas a confusão de patrimónios é isto, não é quando alguém usa indevidamente um bem da sociedade, porque se houver registro disso, se isto estiver evidenciado, não vai haver responsabilidade, não vai haver desconsideração da personalidade jurídica. O que vai haver é responsabilidade pelo dano que tiver causado à sociedade, vai haver dívida perante a sociedade por ter usado indevidamente bens da sociedade, etc. Eu ainda tenho... Desconsidero. À jurisprudência. Eu vou passar aqui assim, a passo largo, 3 ou 4 acordos, são todos do STJ, e todos recentes, portanto, 2017 para cá. O primeiro deles, 7 de novembro de 2017, o assunto dos kiwis. Qual é o assunto dos kiwis? A contrata com B o fornecimento, ao longo de anos, de produções de kiwis. E quando está a contratar com B, que é uma sociedade, também estão lá C, ou representante de C, que é outra sociedade, e de D, que é outra sociedade, e de E, que é outra sociedade. E os imóveis que mostram, e as plantações, etc. Vem-se a saber depois, para o A não era isso, mas vem-se a saber depois que de B era apenas uma parte.
O resto era de C, ou era de D, ou era de E, e o A não viu esse filme. Portanto, olhou para aquilo e pensou, isto é tudo bem. E o A financiou à cabeça, pagou à cabeça a D colheitas futuras. Bom, e depois B, afinal, não tinha quiris suficientes, havia ali muitos quiris, mas era no terreno ao lado. E que era de C, e que era de D, ou que era de D, ou que era de E, e o Tribunal desconsiderou a personalidade. Este é um caso em que eu incluo, junto com muitos outros, que me parece que os mecanismos contratuais permitem, como operadores previstos na lei, a solução, a idêntica solução. Se A contrata com B, que tem representantes que também são gerentes de C, de D e de E. E se esses gerentes o fazem supor que B, com quem está a contratar, é o proprietário de tudo aquilo e que toda aquela produção respeita a B, mas afinal não, aquilo é de C, é de D, é de E. Isto são casos de responsabilidade pré-contratual óbvia. E até é bem possível que, em alguns daqueles casos, porque os gerentes eram comuns, o C limitado e o D limitado e o E limitado estejam diretamente vinculados pelo contrato, apesar de ele não ter sido formalizado, mas são contratos não sujeitos de forma legal e isso não é um obstáculo. E, portanto, eu diria que é um caso com os operadores comuns, sem fazer uma desconsideração da personalidade jurídica, que foi o que o Tribunal, o caminho que o Tribunal seguiu, se chegaria a este resultado, e um resultado eu diria, de chão firme. O Tribunal dá outros casos, são casos muito, muito tratados, vamos imaginar, A está a contratar, A, que é no português, está a contratar como multinacional, e para ele é multinacional. E a dada altura, depois de ter negociado com a multinacional e com a cúpula da multinacional, quando chega a altura de assinar o contrato, põe-lhe à frente um contrato celebrado em nome de uma sociedade do grupo da multinacional, muito bem, mas que é uma sociedade subsidiária que tem zero de património. Isto é um caso muito frequente, e a dada altura o co-contratante vê-se confrontado com uma contraparte no contrato que formalizou, que não é a contraparte com quem negociou, que não é a contraparte com quem criou expectativas, com quem fez preço e aceitou negociar sem garantias, etc. Responsabilidade pré-contratual. São casos que me parece que o direito civil apanha sem necessidade da desconsideração da personalidade jurídica. Claro que, dir-me-ão, e dizem alguns autores, mas isso é mais difícil, porque vai ser preciso provar determinados requisitos que, se nós desconsiderarmos a personalidade jurídica, não é. Bem, mas isso não parece que seja o argumento, quer dizer, claro, é mais fácil, mas porventura não podemos ou não devemos seguir esse. Segundo caso, 19/6/2018, aquele caso do casal de Zabino. É um caso curioso. A relação de Lisboa tinha desconsiderado a personalidade jurídica, depois o Supremo revogou. E naquele caso, portanto, do marido que tirou, etc., qual é a parte curiosa? É que o credor que exigiu ou invocou, pediu a desconsideração da personalidade jurídica é a ex-mulher, e que era credora de pagamento de dividendos. Ou seja, foi o credor sócio de pagamento de dividendos, o credor da sociedade que é sócio e credor ao pagamento de dividendos, que invocou invocou a desconsideração da personalidade jurídica para ir buscar os dividendos ao bolso do outro sócio. E o Tribunal da Relação de Lisboa, com a operação da desconsideração da personalidade jurídica, permitiu esta volta. Não é um credor social qualquer, é um sócio, e depois o Supremo afastou isso, e afastou de certa forma com o argumento de que eles faziam os dois a mesma coisa. O que, convenhamos, é uma ideia salomónica, mas do ponto de vista mas do ponto de vista dos operadores jurídicos, suscita formas de 3/5/2018. Um sócio, coitado,
promovidas, aliás, por uma sociedade, que ele era sócio, e começou a ver o comboio a aproximar-se. E quando o comboio estava mesmo muito perto, aliás, na véspera de ser apresentada à insolvência a sociedade, ele que tinha algumas garantias nos bancos e tal, pegou nos seus imóveis e constituiu uma sociedade para a qual transmitiu esses imóveis a título de realização das entradas dos imóveis, do sócio. E depois, o Tribunal, é a solução, desconsiderando a personalidade jurídica, permitiu que o credor da sociedade, da primeira sociedade, fosse à outra sociedade buscar os imóveis, com o argumento, sustentando que a desconsideração da personalidade jurídica tinha a implicação ou o efeito de as entradas não serem devidas e, portanto, terem que ser revertidas. Portanto, o sócio tinha o direito para de reaver as entradas que realizou. Este é um problema de desconsideração da personalidade jurídica vasto, mas tem um extrazinho. É que há um regime de direito societário imposto, determinado por direito europeu, que, a não ser que eu esteja a ver mesmo muito mal, não permite esta solução. Porque isto materialmente significa uma causa de invalidade da sociedade que não está no elenco do artigo 42. Quer dizer assim, que é, no fundo, com isto, os credores da segunda sociedade, que vêm uma sociedade constituída, com realização de entradas em espécie, avaliadas pelo revisor oficial de contas, etc., verem que, afinal, a sociedade não é, reparem, o tribunal não disse, o sócio transmitiu que não era dele. Porque isso poderia acontecer, não é? Ele realiza uma entrada para uma sociedade e é um bem anandómino. E, portanto, é evidente, não é o direito das sociedades que vai implicar ou impedir que este negócio seja nulo. E, portanto, eu vou ficar devedor, vou ficar sócio, devedor da entrada, do valor da entrada, mas aquela entrada tal como foi realizada não é válida, portanto, aquela transmissão não. Mas aqui a questão é diferente. O tribunal não disse que o bem não era do sócio. O que o tribunal disse foi que a obrigação de entrada não era válida. E isso só é possível a partir da invalidade do contrato de sociedade, porque a obrigação de entrada é do contrato de sociedade. E acontece que no artigo 42 não está no elenco, não está no cardápio, e o elenco é fechado. Não pode, aliás, no 42 decorre que a simulação do contrato de sociedade, mesmo admitindo isso, a simulação do contrato de sociedade não é causa de nulidade do contrato de sociedade, isso é, eu diria, inquestionável. 10 de 5 de 2016, um caso interessante, está metido à mistura, que é o Supremo a discutir e a admitir a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo designada por si de inversa, que é a desconsideração da personalidade jurídica de fora para dentro, portanto, do sócio para dentro da sociedade, que é uma posição que não é, digamos assim, comum na doutrina. Eu tinha umas perguntas no título da minha conferência e agora vou tentar responder ainda brevemente. Desconsideração da personalidade jurídica, o quê? A resposta simples, a resposta que salta é não se sabe bem. A resposta é não se sabe bem. Eu não estou a dizer, quero deixar isto bem claro, que cada autor não saiba bem o que é para si a desconsideração da personalidade jurídica e quais são para si os casos. Estou a dizer é que, olhando para o ordenamento jurídico português, nós não somos capazes de dizer claramente que isto é a desconsideração da personalidade jurídica e leva à desconsideração da personalidade jurídica aquilo não. É possível, por exemplo, detectar, eu diria de uma forma mais ou menos vincada, nas jurisprudências do STJ, a ideia de que a desconsideração da personalidade jurídica
pressupõe ou requer um juízo de grande ilicitude de comportamento, de dolo, de fraude, mas não é a posição de vária doutrina. Para quem, por exemplo, no caso da descapitalização manifesta, o facto de existir, ab início, existe, os sócios são todos responsáveis. Porque estava, digamos assim, estava à vista de todos, estava na cara, isto não chegava, não servia, não era suficiente. Portanto, são todos responsáveis. Segunda pergunta, para quê? E a resposta é, depende da desconsideração. Quando é imputação, é uma coisa. Quando é de responsabilidade, é completamente outra. E como vimos, há entendimentos diferentes. Pode ser para responsabilizar sócios por dívidas da sociedade, mas também pode ser para responsabilizar, em alguns casos marginais, sociedades por dívidas de sócios. E por fim, para quem? E quero deixar aqui uma nota. Se nós repararmos, os ordenamentos jurídicos mais envolvidos num mercado capitalista, isto é, com empresas mais fortes, com interesses económicos mais relevantes, são curiosamente aqueles a que mais cedo se chegou na desconsideração da personalidade jurídica. E isto faz-me pensar uma coisa muito simples, é que isto não é contrário aos interesses dos credores sociais. Porque se nós virmos bem, a desconsideração da personalidade jurídica aplicada em certos termos, como eu falei, é uma bênção para os credores sociais, porque lhes permite que no fim do dia tenham-se servido de um património em abstrato, durante tempos em que tudo correu bem, um património reservado só para eles, e que no dia em que as coisas afinal correram bem, eles têm algumas tábuas de salvação para irem na mesma também ao património dos sócios. E eu não consigo dissociar este efeito. Em suma, eu não sou, obviamente, contra a desconsideração da personalidade jurídica sempre, mas confirmo-a, porque em certos casos a solução é aquela, mas não por aquilo, por aquela razão, por outro fundamento, e porque noutros casos me parece que a solução talvez não devesse ser aquela. Muito obrigado pela vossa simpática atenção.